Olá, pessoal! Bom, hoje, né, véspera de Natal, eu vou falar um pouquinho de um personagem bem interessante que eu descobri no Ninjutsu, que está relacionado à cultura ninja, né? Que eu tô lendo agora tudo de ninjas, viu, gente? Nos 5 anos que eu fiquei no Aikido, eu devorei tudo que tinha de Aikido, tá? Inclusive eu escrevi um livro sobre o Aikido. Eu já escrevi um livro, né? Tá pronto, eu preciso registrar para publicar, né? Eu fiz um e-book. É um livro bem legal, viu? Coloquei tudo, as curiosidades, a história, as técnicas básicas. Aí eu falo sobre os elementos mais importantes do Aikido. Ficou bem legal o livrinho, viu? Ficou bem legal, mas eu preciso registrar. Eu tenho receio de vender ele e colocar à venda sem registrar na Biblioteca Nacional, tá? É questão de direitos autorais. Ele tá pronto já. Eu quero publicar esse livro grande também, né? Inclusive com depoimentos meus, histórias minhas e tal. Então, assim, eu tenho muita coisa, né, de Aikido. Você sabe, né? Há 5 anos eu produzo. Eu tenho muita coisa de Aikido, muita coisa mesmo, né? E continuo estudando, né? Agora eu tô envolvida com o Ninjutsu. O Ninjutsu, eu tô lendo. E aí eu descobri um personagem interessante e vou falar sobre ele hoje. Bem rapidinho. O nome dele é Tengu. Tengu é um pássaro, né? É um pássaro, ele está relacionado às lendas japonesas, né? Então é um pássaro assombrado, tá? Então é o seguinte, contam que foram os Tengus que ensinaram os ninjas a lutarem, tá? É um mito, né? É uma lenda, né? Então é o seguinte, porque é o seguinte, os ninjas, eles moravam em umas montanhas isoladas, né? Eram 2 famílias, Iga e Koga, tá? E eles moravam nessas montanhas. E esse lugar era meio... As pessoas tinham medo de ir nesse lugar, né? Os populares, né? Do Japão, eles tinham medo porque eles achavam que esse lugar era assombrado, tá? Isso era legal porque protegia os ninjas, né? Porque os populares achavam que era assombrado. E os ninjas se aproveitavam disso, né? Para inventar que eles assim desapareciam. Aí vem aquela ideia de que os ninjas ficam transparentes e tal, que eles desaparecem. Isso não é verdade, isso é uma lenda que os ninjas criaram, se aproveitando, né, das crenças populares, que tinham medo da região em que eles viviam e que também associavam essa região ao pássaro, né, ao Tengu, né, que é um pássaro assombrado, né, é uma lenda, né, uma lenda japonesa, né. E então isso foi aproveitado, né, pelos ninjas, para eles poderem se esconder. E os samurais, como eram muito religiosos, eles não iam para essa região, né? Eles tinham medo, né, dessa... Você vê como os ninjas sempre foram muito inteligentes, né? Eles se aproveitaram de uma lenda, né? E mesmo das crenças, né, dos samurais, para eles se protegerem. Então não é que os ninjas ficam transparentes, desaparecem, não é isso. Isso é uma lenda, né, que foi criada na época. E é claro, os ninjas, eles tinham muito conhecimento, né, da natureza, e como eles viviam em montanhas, então eles aprenderam a conviver muito e usar a natureza a seu favor, tá? Então o que acontecia? Eles se escondiam embaixo de folhas, entendeu? Eles se camuflavam, por exemplo. Eles não usavam roupa preta o tempo todo, eles usavam preto à noite, para se camuflar na noite, né? E aí, de dia, por exemplo, se eles estavam num lugar mais que tinha uma paisagem mais marrom, eles usavam roupas marrons, entendeu? Então, assim, eles se disfarçavam, né? Eu tava lendo, muito interessante, eles se disfarçavam. Ó, os disfarces mais comuns, né, que eles gostavam de usar era de andarilho, era de monge, olha que interessante, e de lavrador, né? Eles se disfarçavam, eles usavam essas roupas, se disfarçavam, né, desses personagens para eles conseguirem se proteger dos samurais, tá? Então, porque é o seguinte, a história dos ninjas é muito interessante, gente, tô gostando muito, e realmente tudo bem. É claro, eu tô lendo que muitos samurais contratavam eles para matarem outros samurais, porque era uma briga de um samurai contra o outro, por causa de terras, tá? Então eram vários clãs, e cada samurai cuidava de um clã, entendeu? Então era uma briga pelo poder, tá? E eles contratavam os ninjas, né, para fazer também o serviço, né, sujo, tá? Então tinha esse lado sim. Mas eu acho o seguinte,
tem uma coisa muito legal nos ninjas. Era a única, olha, imagina numa época como aquela, 1500, não sei, eu não lembro o ano, tá? Mas imagina numa época ali do Japão medieval, né? Dos samurais, você ter as mulheres eram reconhecidas, né? Pelos ninjas, tá? Elas participavam das batalhas, normalmente elas tinham inclusive patente, tá? Elas eram reconhecidas, né? Então é uma coisa revolucionária, tá? É uma coisa vanguarda. Imagina numa época, imagina o Japão super machista, né? Até hoje é. Imagina o Japão medieval como era machista, né? A mulher, o lugar da mulher era ficar em casa tendo filho, entendeu? Cuidando do marido. Agora você imagina, entre os ninjas não, né? A mulher era reconhecida. A mulher, ela tinha, inclusive, lá entre eles, ela tinha patente, tá? Ela era chefe, ela podia ser espiã. Aí tinha aquela espiã que seduzia os samurais, né? Que eram as mulheres mais bonitas, aí seduzia ele, né? Se tornava amante dele para tirar as coisas dele, depois matava ele, entendeu? Então, assim, cada uma tinha uma função, né? Cada grupo tinha uma função. Então, eu acho muito revolucionário, tá? Eu acho muito moderno, porque se você pensar que a mulher sempre foi, nessa época era só para ter filho, então é legal, né?